Há promessas que o tempo seca antes de cumprir. E há lugares onde o chão guarda mais lembranças do que ossos. O sertão, esse foi o cenário do maior erro, e da maior redenção, da minha vida. Meu nome é João Miguel e durante muitos anos eu fingi não ter raízes. Dizia para mim mesmo que o sertão era só um lugar seco, esquecido por Deus e pelos homens. Mas agora, olhando para esse pedaço de terra rachada, onde a cruz do meu avô se deita sob o sol, percebo o quanto eu estava errado. Aquela terra não era apenas chão. Era sangue. Tudo começou numa manhã de janeiro, quando o sol já nascia com raiva. O vento soprava quente, e o cheiro de terra queimada se misturava ao de café torrado vindo da cozinha. Meu avô, seu Antero, estava sentado no alpendre, com o chapéu de couro gasto e o olhar fixo no horizonte. Vai chover, vô? Perguntei, ainda menino. Ele sorriu de lado, um sorriso curto, cansado. O sertão sempre promete chuva, meu filho. Mas promessa, às vezes, é coisa que o céu esquece de cumprir. Naquela época eu não entendia o peso daquelas palavras. Hoje entendo. Meu avô vivia de promessa. Promessa de chuva, promessa de colheita, promessa de dias melhores. Mas o que o mantinha de pé era algo que ia além da esperança. Era a fé na terra. A fazenda Boa Esperança era pequena, cercada por mandacarus e o som dos grilos. Tinha uma casa simples de taipa, um curral de varas fincadas no chão e um pequeno açude que, nos bons anos, refletia o céu como um espelho. Lá, tudo tinha alma. As árvores pareciam guardar segredos. As pedras tinham nome. E o vento, o vento, era o único que conhecia todas as histórias. Meu avô acordava antes do sol e ia ver as vacas, depois o milharal, e por último o pequeno pedaço de terra onde plantava feijão e esperança. Essa terra é teimosa, João. Igual a mim. Seca, dura, mas nunca morta. Enquanto ele falava, eu pensava em outras coisas. Queria ir embora. Sonhava com a cidade, com as luzes, com o som dos carros e das pessoas. Achava que o sertão era pequeno demais para mim, e que o meu destino estava muito além daquela poeira. Meu avô percebia isso. Um dia você vai embora, eu sei. Mas não esqueça de olhar para trás, viu? Quem esquece a raiz, seca por dentro. Eu ria. Vô, o senhor fala como se fosse profeta. E ele respondia: talvez eu seja. Profeta de roça, desses que planta palavra e colhe silêncio. Os anos passaram. Eu cresci, fui estudar na cidade grande e nunca mais voltei. Lembro da última vez que o vi. Ele estava no terreiro, com o mesmo chapéu, o corpo mais curvado e os olhos ainda firmes. Vai demorar para voltar, João. Vou ver, vô. A vida tá corrida. Ele assentiu, mas o olhar dizia outra coisa. Asterisco asterisco você não vai voltar. Asterisco asterisco. E eu não voltei. Na cidade, virei um homem prático. Aprendi a andar apressado, a não olhar o céu, a só acreditar no que dá lucro. Trabalhei em escritório, usei gravata, comprei carro, morei em apartamento com vista para prédios e não para montanhas. Quando alguém perguntava de onde eu era, eu dizia, do interior. Nunca disse do sertão. Era como se aquela palavra me denunciasse, como se carregasse um cheiro de terra que não combinava com meu perfume caro. Mas o tempo tem um jeito estranho de cobrar o que a gente tenta enterrar. Numa noite de outono, recebi um telefonema. Era uma vizinha antiga. A voz dela saiu trêmula. João, teu avô tá muito mal. Diz que quer te ver. O silêncio me cortou por dentro. Foram mais de 15 anos sem uma visita. 15 anos em que eu me convenci de que ele estava bem, de que o passado podia ficar esquecido. Mas agora, ele me chamava. E eu sabia, não era só para se despedir. Peguei o primeiro ônibus. A viagem foi longa, quente, e parecia que o tempo andava para trás. Quando cheguei à cidadezinha, senti o cheiro de poeira, de mato e de lembrança. Tudo estava igual, menos eu. A casa do meu avô parecia menor, mais cansada. O telhado afundado, as paredes manchadas de tempo. Ele estava deitado na rede, magro, o rosto enrugado como casca de árvore, mas os olhos ainda tinham aquele brilho antigo. João, murmurou, abrindo um sorriso fraco. Achei que não vinha mais. Senti um nó na garganta. Desculpa, vô. A vida me enrolou.
Ele riu, tossindo. A vida não enrola, meu filho. É a gente que se perde no caminho. Ficamos em silêncio um tempo. O vento passava pela janela, trazendo o som dos galhos e um cheiro de chuva distante. Ele me olhou com calma. Vieram aqui uns homens. Da empresa. Querem comprar a terra. Disseram que vão fazer um projeto grande, energia, sei lá. Prometeram dinheiro. E o senhor aceitou? Ele balançou a cabeça. Não. Essa terra é promessa. Foi do meu pai, do pai dele. Se vender, morre tudo. E o que é do espírito, João, não tem preço. Naquele momento, confesso, achei que ele estava velho demais, falando besteira. Tentei argumentar. Mas o senhor tá doente. Esse dinheiro pode ajudar, pode trazer conforto. O senhor merece descanso. Ele virou o rosto e respondeu: descanso eu encontro quando for hora. Enquanto eu respiro, defendo o que é meu. O peso daquelas palavras me incomodou. Não entendi por que ele se apegava tanto àquela terra seca, onde mal nascia mato. Mas nos dias que se seguiram, comecei a ver o que ele via. De manhã, o sol batia nos montes e a luz pintava o chão de ouro. Os galos cantavam longe, e o cheiro do café da Dona Lourdes, a vizinha que ajudava nos cuidados, enchia o ar. O velho Antero, mesmo fraco, insistia em andar pelo terreno. Preciso ver se o chão ainda respira, dizia. Ele se ajoelhava, tocava a terra, e parecia conversar com ela em silêncio. Eu observava de longe, sem entender direito, mas algo dentro de mim começava a se mexer. Era como se eu reconhecesse um idioma esquecido. Numa dessas manhãs, sentei-me ao lado dele. Vô, o senhor acredita mesmo que essa terra tem alma? Ele olhou para mim. Sério? Acredito. Cada grão guarda lembrança. Foi aqui que tua mãe aprendeu a andar, que teu pai plantou o primeiro feijão. Foi aqui que enterramos nossos mortos. Essa terra conhece o nome de quem a amou. Fez uma pausa e completou. E você, João? Ainda lembra o nome dela? Não soube responder. Os dias seguintes foram marcados por visitas insistentes da tal empresa. Chegavam de caminhonete nova, com pastas e sorrisos falsos. Diziam que era progresso, que trariam emprego, energia limpa e desenvolvimento. Meu avô ouvia, calado. No fim, apenas dizia: a terra não tá à venda. Eu, por outro lado, ficava dividido. O dinheiro que ofereciam era alto. Daria para comprar uma casa boa na cidade, custear o tratamento dele e ainda sobrar. Mas toda vez que eu falava nisso, ele se fechava. Você só enxerga o hoje, João. Eu vejo o que vem depois. A cada palavra dele, minha impaciência crescia. Eu via ali um velho teimoso, preso a um pedaço de chão que não valia nada. Não conseguia compreender que, para ele, aquele chão era tudo. Numa tarde quente, um dos representantes da empresa apareceu novamente. Seu Antero, o senhor vai se arrepender. Essa região vai mudar. O senhor pode sair rico daqui. O velho levantou-se com dificuldade, olhou pro homem e disse: rico eu já sou. Tenho o que o dinheiro de vocês nunca compra, paz com o que é meu. O homem riu, debochado, e foi embora levantando poeira. Eu fiquei em silêncio, mas por dentro estava furioso. Quando o sol se pôs, enfrentei meu avô. O senhor vai morrer pobre e deixar essa terra seca para quem? Para mim? Eu não quero isso. Ele respirou fundo, e disse apenas: você ainda não entendeu, João. Essa terra não é para te prender. É para te lembrar de onde vem o teu nome. Ele se levantou, foi até o terreiro e ficou olhando pro horizonte. A voz dele veio baixa, mas firme. Um homem sem raiz não floresce, meu filho. E quem vende o que herdou de amor, vende também o que tem de alma. Eu fui dormir irritado, sem perceber que aquelas seriam as últimas palavras inteiras que ouviria dele. Na manhã seguinte, o sol nasceu vermelho. A Dona Lourdes me chamou apressada. João, corre, o velho tá passando mal. Entrei no quarto e vi o corpo frágil, o peito subindo e descendo com dificuldade. Ele me olhou uma última vez. Promete que cuida da terra. As lágrimas vieram sem aviso. Prometo, vô. Ele sorriu.
Então tá certo. E assim, entre o barulho do vento e o canto distante de um galo, seu antero partiu. Fiquei ali, segurando a mão dele, sentindo o silêncio mais pesado que o sertão. Do lado de fora, o céu, pela primeira vez em meses, começou a escurecer. E choveu. Choveu como se o próprio céu chorasse por ele. O enterro de meu avô foi simples, como ele queria. Um caixão de madeira leve, o corpo coberto por um lençol branco e uma flor de mandacaru em cima, que a dona Lourdes cortou do quintal. Não houve padre, nem discurso. Só o canto dos passarinhos e o som abafado das pás jogando terra sobre o que restava dele. A cada punhado de terra, eu sentia como se o chão me puxasse junto. Era como se o sertão quisesse me lembrar que eu também fazia parte dele, mesmo que tivesse passado metade da vida fingindo o contrário. Depois do enterro, fiquei sozinho na casa. A dona Lourdes foi embora chorando, dizendo: ele era um homem bom, João. Daqueles que o mundo já não faz mais. O silêncio tomou conta. Sentei na rede dele, ainda armada no alpendre, e o cheiro do couro misturado ao suor antigo me fez fechar os olhos. A lembrança das últimas palavras dele martelava dentro de mim. Promete que cuida da terra. Prometi. Mas o que significava cuidar da terra num mundo que só pensa em vender, comprar, acumular? Fiquei ali, horas, ouvindo o barulho da chuva que ainda caía leve, lavando o chão de barro. E então ouvi um som de motor lá fora. Uma caminhonete branca parou em frente ao portão. Desceram dois homens de terno, com pastas e olhares que não combinavam com aquele lugar. Um deles, o mais jovem, veio direto ao ponto. Lamentamos pela perda, senhor João. Mas precisamos conversar sobre a proposta. Suspirei. Meu avô já respondeu. A terra não tá à venda. O homem mais velho sorriu, frio. Sabemos. Mas o senhor é o herdeiro agora, certo? E o mundo gira, meu caro. Não vale a pena se prender ao passado. Ele abriu a pasta e colocou um papel sobre a mesa do alpendre. Era um contrato. Um número grande, com muitos zeros. Dinheiro suficiente para eu nunca mais precisar trabalhar. O silêncio entre nós pesou. Eu olhei pro campo, onde o corpo fresco do meu avô ainda dormia sob a chuva fina. A voz do homem soou como tentação. Com esse dinheiro, o senhor pode mudar de vida. E seu avô descansaria em paz, sabendo que o neto foi inteligente. Engoli em seco. Quis responder, mas algo me impediu. Em vez disso, pedi tempo. Voltem amanhã. Eles assentiram, e foram embora levantando poeira. Naquela noite, o vento soprou diferente. Parecia carregar murmúrios, vozes antigas, sussurros que vinham do chão. Deitei na cama onde meu avô dormira por quase 80 anos. A lua entrava pela janela, riscando o chão de prata. Não consegui dormir. Fui até o terreiro. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam como brasas. Olhei pro campo e imaginei meu avô ali, de chapéu e enxada na mão, me olhando com aquele olhar que enxergava além da pele. Falei sozinho. Vô, o que o senhor quer que eu faça? O vento respondeu com um assobio seco, e uma folha solta de mandacaru bateu na minha perna. Senti um arrepio subir pelas costas. Naquela hora, percebi, ele ainda estava ali. Não no corpo, mas na terra. Na manhã seguinte, voltei ao terreno. Andei por entre os pés de feijão que insistiam em nascer, mesmo fracos. A terra ainda úmida da chuva tinha um cheiro forte, quase doce. Ajoelhei e toquei o chão. Senti uma pulsação, como se o solo respirasse. Foi então que notei algo diferente perto do velho curral, um pedaço de madeira enterrado. Puxei com força, e descobri uma caixa de metal enferrujada. Dentro, havia papéis, um terço gasto e um caderno de capa azul. Abri o caderno. E lá estava, a letra tremida, mas firme, de meu avô. Se você está lendo isso, é porque a terra ficou nas suas mãos, João. Essa fazenda não é grande, nem rica, mas foi regada com o suor de 3 gerações. Cada cerca que você vê foi levantada com a fé do teu bisavô, cada árvore plantada com a esperança do teu pai. Se um dia alguém te oferecer dinheiro por ela, lembra, o que se vende, se perde. O que se cuida, se torna eterno. Fechei o caderno e senti o peito apertar. Era como se ele ainda estivesse me olhando, me desafiando a ser mais que um herdeiro,
a ser um guardião. Mas a realidade não se dobra fácil à poesia. 2 dias depois, os homens voltaram. Trouxeram um advogado, e dessa vez o tom foi mais duro. Senhor João, entenda, o projeto é inevitável. A empresa já comprou as terras ao redor. Se o senhor resistir, vai perder tudo de qualquer jeito. Só vai sair sem nada. Eles me mostraram mapas, documentos, promessas de desenvolvimento. Falavam em progresso, em energia solar, em empregos. Pareciam messias de terno. Um deles me olhou nos olhos e disse: seu avô viveu num tempo em que a terra era símbolo. Hoje ela é investimento. Essas palavras me cortaram. Porque, no fundo, parte de mim acreditava nelas. Depois que eles foram embora, fiquei andando em círculos. A conta bancária quase zerada. A cidade me chamando de volta. E uma voz dentro da cabeça repetindo: aceita. Resolve logo. Teu avô já se foi. Mas outra voz, mais profunda, sussurrava: ele não se foi. Ele é o chão. No fim da tarde, fui até o túmulo. O barro ainda fresco, e uma flor murcha em cima. Sentei no chão e falei baixinho: vô, eu tô perdido. Essa terra é só problema. Mas também é a única coisa que me liga ao Senhor. O que eu faço? O vento começou a soprar forte. Nuvens escuras se juntaram no céu, e por um instante jurei ouvir o som de uma enxada batendo na terra. Fechei os olhos. E o que vi foi a imagem dele, em pé no meio do campo, me olhando com aquele mesmo sorriso antigo. Quem vende o que herdou de amor, vende também o que tem de alma. Abri os olhos. Não havia ninguém. Mas a decisão já estava tomada. Na manhã seguinte, fui até o escritório improvisado da empresa, no centro da cidadezinha. O prédio era novo, frio, com ar-condicionado e cheiro de papel. O gerente me recebeu com um sorriso satisfeito. Veio assinar. Assenti, com a voz seca. Quero ouvir a proposta final. Ele me mostrou os números. O valor era ainda maior. Assinaria, e em menos de uma semana, o dinheiro estaria na conta. Peguei a caneta. Olhei o papel. E naquele instante, o som do sertão pareceu sumir. O silêncio me engoliu. Mas antes da caneta tocar o papel, algo dentro de mim gritou. Era uma lembrança, meu avô segurando um punhado de terra e dizendo: um homem sem raiz não floresce. Deixei a caneta cair. Levantei e disse: não vou vender. O gerente arregalou os olhos. O senhor entendeu o que está recusando? Isso aqui é o futuro. Respirei fundo. Pode ser. Mas o meu futuro não vem de apagar o passado. Saí dali com o coração batendo forte. Não sabia o que ia fazer, nem como manter a fazenda, mas uma paz silenciosa tomou conta de mim. Na volta para casa, passei pelo campo e vi algo que me fez parar. Um broto verde saindo do chão seco, bem no meio da plantação morta. Pequeno, tímido, mas vivo. Ajoelhei e passei o dedo na folha. Senti vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. O sertão, teimoso como meu avô, ainda resistia. Naquela noite, sentei na varanda e escrevi no caderno dele: hoje eu disse não. Não ao dinheiro, não à pressa, não ao esquecimento. Não sei o que vai ser de mim, mas sei que o Senhor ainda vive aqui. No vento, no chão, no broto verde que nasceu. Fechei o caderno, olhei para o céu e vi uma estrela cadente riscar o firmamento. Pensei no que ele diria. Talvez sorrisse, e apenas murmurasse: agora sim, João. Agora você entendeu. Mas a história não terminou ali. Dias depois, começaram as ameaças. Os homens da empresa não aceitavam o não. O progresso, quando tem dono, não perdoa quem fica no caminho. E eu descobri, da forma mais amarga, que o preço da terra não se paga só com dinheiro. Às vezes, se paga com sangue. Os dias seguintes foram de um silêncio pesado, o tipo de silêncio que não é paz, é aviso. Eu tentava seguir a vida, cuidar da roça, consertar a cerca, alimentar as galinhas, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha. O sertão parecia diferente. As sombras mais longas, os ruídos mais distantes. E a cada vez que o vento soprava, eu jurava ouvir passos onde não devia haver ninguém. Naquela semana, a plantação começou a morrer.
Primeiro, o feijão amareleceu. Depois, o milho secou antes da hora. E um cheiro estranho, de veneno, começou a subir da terra. Fui até o poço. A água estava turva, com uma mancha oleosa na superfície. Ajoelhei, toquei o líquido e senti o cheiro forte de químico. Foi como um soco no estômago. Alguém tinha envenenado o poço. Senti o sangue ferver. Peguei a espingarda velha do meu avô e fiquei de vigia a noite inteira no alpendre, com a lamparina acesa e o coração disparado. Mas ninguém apareceu. Só o vento, sempre o vento, trazendo o som distante de motores. Na manhã seguinte, encontrei pegadas perto do curral. Não eram de gado, eram de botas. E mais adiante, perto da cerca, o portão estava quebrado. Eles tinham vindo. Não para conversar, para intimidar. A raiva me subiu pela garganta, mas junto dela veio um medo que eu não queria admitir. Eu era só um homem, sozinho, contra gente poderosa. Mas havia algo em mim que se recusava a recuar. Talvez fosse teimosia. Ou talvez fosse o sangue do meu avô, ainda quente em minhas veias. Fui até a cidade procurar a polícia. O delegado, um homem gordo e de bigode ralo, ouviu tudo com desinteresse. Tem prova disso, seu João? Tenho o poço envenenado, as pegadas, a cerca quebrada. Ele deu de ombros. Sertão é grande demais para saber quem foi. E mexer com empresa grande dá problema. Melhor o senhor resolver por bem. Saí de lá com o estômago revirado. Resolver por bem, como se vender minha alma fosse o caminho da paz. Na volta, encontrei Dona Lourdes na estrada, levando um balaio de mandioca. Ela me olhou com os olhos marejados. Eles não vão parar, João. Seu avô sabia com quem estava lidando. Mas o senhor ainda pode sair disso inteiro. Sorri, triste. E deixar o que ele me deixou? Não posso, Dona Lourdes. Não depois de tudo. Ela abaixou a cabeça e disse baixo. Então se prepare, meu filho. Porque agora o sertão vai provar sua fé. À noite, o fogo começou. Primeiro, o cheiro. Depois, o clarão vermelho subindo no horizonte. Corri até o campo e vi as chamas tomando a plantação. O som era de estalos e gritos de madeira queimando. O calor me atingiu o rosto. Peguei um balde, corri pro poço, mas a água estava podre, inútil. A chama avançava como fera solta. Tudo que meu avô plantara, tudo que ele sonhara, virando cinza diante dos meus olhos. Lutei até onde pude. Joguei areia, bati com pano molhado, gritei até perder a voz. Mas era inútil. Quando o dia amanheceu, o campo inteiro era um deserto de carvão. Sentei no chão preto, coberto de fuligem, e chorei. Chorei como uma criança. Não era só a fazenda que morria. Era o elo, a raiz, a história. E pela primeira vez, senti que talvez eu tivesse perdido. No dia seguinte, a caminhonete voltou. Os mesmos homens desceram, agora sem o disfarce da gentileza. Um deles sorriu, quase com pena. Dissemos que era inevitável, senhor João. Lamentamos pelo fogo, acidentes acontecem. Fechei os punhos. Vocês chamam isso de acidente? O mais velho acendeu um cigarro. Chamamos de progresso. E ainda tem chance de sair com dignidade. O senhor assina, e deixamos o resto do terreno para reconstruir sua vida. Caso contrário, o senhor perde tudo, até o chão que pisa. Olhei para eles e vi o que meu avô via. Homens que acreditavam que tudo tem preço. E percebi que minha luta já não era só pela terra. Era por algo que eles nunca entenderiam. A memória. Respondi com a voz firme. Meu avô dizia que quem queima o que é do outro, nunca colhe o que planta. Vocês podem levar a cerca, o chão, até o ar. Mas o que foi semeado aqui não morre com fogo. Eles riram. E um deles, antes de subir na caminhonete, disse: Então morra com sua teimosia, velho. Velho. Aquela palavra me feriu mais do que o fogo. Mas também me deu força. Porque, por um segundo, vi o reflexo do meu avô em mim. Nos dias seguintes, comecei a reconstruir o que restava. Cavei um novo poço, reforcei a cerca, e plantei, com as mãos queimadas, novas sementes, mesmo sabendo que talvez não vingassem. Dona Lourdes vinha todo dia ajudar,
trazendo água e oração. Ela dizia que a terra tinha alma, e que a alma, mesmo ferida, se cura quando o amor insiste. E eu insisti. Trabalhei até os braços doerem, até o sol sangrar no horizonte. Mas à noite, o medo voltava. O som distante dos motores, os vultos na estrada. E, certa madrugada, um tiro. A bala atravessou a janela e cravou na parede do quarto, a poucos centímetros da minha cabeça. Rolei no chão, o coração disparado. Levantei devagar, espingarda em punho, mas não vi ninguém. Só o eco do disparo morrendo no sertão. Na manhã seguinte, encontrei o recado na porteira. Último aviso. Foi nesse ponto que pensei em desistir. Empacotei algumas roupas, peguei o terço do meu avô e sentei na beira da estrada. A caminhonete do correio passou levantando poeira, e o motorista, um rapaz novo, parou para conversar. Vai para onde, seu João? Olhei o horizonte. O sertão era só cinza e vento. Não sei, rapaz. Acho que para lugar nenhum. Ele olhou para mim e disse algo que nunca esqueci. Meu pai dizia que o sertão só morre para quem desiste de escutar o que ele quer dizer. Essas palavras me atingiram fundo. Fiquei ali parado, olhando o chão rachado, e percebi. Eu tinha escutado o vento, o fogo, até o silêncio. Mas não tinha escutado asterisco asterisco a esperança asterisco asterisco. Peguei a mala, voltei para casa, e abri novamente o caderno do meu avô. Nas últimas páginas, havia algo que eu não tinha lido antes, uma carta sem data. João, se o mundo te empurrar pro abismo, planta uma semente na beira. Mesmo que o vento leve, o que importa é não deixar de plantar. Fechei o caderno. E naquele instante, decidi. Eu não ia embora. No dia seguinte, cavei um buraco no meio da terra queimada. Peguei o último punhado de sementes que restavam e enterrei ali. O sol queimava, o chão era cinza, e eu suava como se o corpo inteiro pedisse para desistir. Mas continuei. Enquanto cobria o buraco, ouvi um som, trovão. O céu, antes claro, começou a se fechar. E, como milagre, a chuva caiu. Pesada, grossa, quente. Molhando tudo, lavando as cinzas, devolvendo o cheiro de vida. Gritei pro céu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Tá vendo, vô? O sertão ainda tem fé. Dona Lourdes apareceu correndo com o guarda-chuva, mas parou ao me ver de braços abertos sob a chuva. Ela sorriu, e disse: Agora sim, João. Agora a terra tá escutando. Naquela noite, o fogo do fogão a lenha tremulava abaixo. O vento soprava pelas frestas da janela. E, pela primeira vez desde o enterro, dormi em paz. Mas o mundo ainda não tinha desistido de mim. Dias depois, recebi uma intimação. A empresa estava acionando a justiça para me retirar das terras. A guerra, agora, deixava de ser contra homens, era contra o sistema. E o que eu não sabia é que, antes do fim, o sertão ainda ia cobrar seu último preço. Quando o oficial de justiça chegou, eu estava varrendo o terreiro. O sol ainda nem tinha rompido o céu por inteiro, e já dava para sentir o calor se espalhando pelo chão seco. Ele desceu da moto, tirou o capacete e me olhou com uma mistura de pena e cansaço. Senhor João, sinto muito, mas tenho que entregar isso. Peguei o envelope pardo, pesado como culpa. O selo da empresa estampado no canto, as letras frias. Lá dentro, o aviso, asterisco asterisco prazo de 15 dias para desocupação asterisco asterisco. Assinei o papel sem olhar nos olhos do homem. Ele hesitou antes de subir na moto e disse baixo: Entre o certo e o justo, nem sempre é a lei que escolhe, seu João. Depois partiu, levantando uma nuvem de poeira que me engoliu por completo. Sentei no alpendre, com o papel nas mãos. As palavras dançavam diante dos olhos cansados: área de interesse público, indenização justa, reintegração de posse. Tudo soava como uma sentença. Dona Lourdes apareceu logo depois, trazendo café. Olhou o papel e suspirou fundo. Eles querem apagar a história, João. Mas o que é da terra não se apaga assim. Respondi sem força. E o que eu posso fazer, Lourdes? A lei tá do lado deles. Eu sou só um homem com uma enxada e um caderno velho. Ela se sentou ao meu lado e disse: Então mostra para eles o que tem dentro desse caderno. Mostra a verdade do teu avô.
Naquela noite, abri o caderno mais uma vez. Nas páginas amareladas, encontrei algo que não lembrava de ter visto, uma folha dobrada, colada com fita antiga. Com cuidado, descolei as bordas e encontrei um mapa. Um mapa da fazenda, mas com uma marcação estranha, perto do rio seco que cortava o terreno. Um X desenhado com tinta vermelha e uma frase. Aqui começa o que eles nunca poderão comprar. Meu coração acelerou. Peguei a lanterna e saí em direção ao rio. A lua cortava o céu como uma lâmina de prata. Os grilos cantavam, e o som da água quase seca ecoava como lamento. Cheguei ao ponto marcado no mapa. O chão ali era diferente, mais firme, como se escondesse algo. Comecei a cavar. Depois de meia hora, a pá bateu em algo duro. Escavei com as mãos e senti o toque frio do metal. Era uma caixa, menor que a anterior, coberta de ferrugem. Abri com dificuldade, e dentro havia papéis, um medalhão e uma carta datada de 1959, o ano em que meu avô comprará a fazenda. A letra era firme, e as palavras, pesadas. Se um dia tentarem tomar o que é nosso, lembre-se, João. Essa terra não é apenas nossa por direito de sangue, mas por justiça antiga. Aqui estão os documentos que provam que o terreno nunca pertenceu ao Estado, foi doado ao teu bisavô por serviço prestado na guerra. Os papéis originais estão escondidos sob o altar da capela antiga. Se o mundo esquecer, que o chão se lembre. Senti o corpo inteiro arrepiar. Meu avô tinha previsto isso. Ele sabia que um dia alguém tentaria tomar o que era dele, e deixou o caminho para eu defender o legado. Na manhã seguinte, fui até a capelinha velha, aquela onde ele rezava todo domingo, mesmo quando o sino já não tocava mais. As paredes estavam cobertas de poeira, o altar rachado. Ajoelhei e empurrei a tábua solta no chão. Debaixo dela, um embrulho envolto em pano grosso. Abri. E lá estavam, os documentos originais, escritura, recibos, e um selo real da época do Império. Meu bisavô havia recebido aquelas terras por mérito militar, reconhecido em cartório. Ou seja, a empresa estava ocupando o território legítimo da família há gerações. Corri para a cidade, o coração batendo como tambor. Entrei no escritório de um advogado velho, conhecido de meu avô, o Dr. Antunes. Ele leu os papéis com calma, ajustou os óculos e murmurou: "Isso muda tudo, seu João. Isso aqui é ouro. Eles não podem tocar nessa terra sem o seu consentimento." As mãos me tremiam. "Então posso impedir?" "Pode mais que isso. Pode exigir reparação." Saí de lá com os papéis debaixo do braço e uma chama acesa no peito. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o sertão sorria para mim. O caso foi parar no fórum da cidade. Na audiência, os representantes da empresa chegaram de terno, perfumados e arrogantes. Eu fui de chapéu de palha, camisa surrada e o caderno do meu avô debaixo do braço. Quando o juiz perguntou se eu queria falar, fiquei de pé e respirei fundo. "Meritíssimo, eu não vim aqui pedir dinheiro, nem briga. Vim pedir respeito. Essa terra é mais velha que esses papéis que eles trazem. Foi regada com sangue e fé. E se eles dizem que o progresso precisa passar por cima da memória, então esse progresso não é futuro, é esquecimento." O salão ficou em silêncio. Até o juiz baixou os olhos. O advogado da empresa tentou interromper, mas eu continuei. "Meu avô me ensinou que quem planta amor colhe dignidade. E é isso que eu tô tentando fazer aqui. Defender o que ele me deixou, não por ganância, mas por gratidão." Quando terminei, um murmúrio percorreu a sala. Alguns moradores da cidade, que antes me chamavam de louco, estavam ali assistindo. E, pela primeira vez, vi orgulho no olhar deles. As semanas seguintes foram de espera e incerteza. O processo corria, os advogados brigavam, e eu seguia trabalhando, cuidando das mudas que começavam a brotar novamente. A chuva voltou, tímida, mas constante. O sertão respirava. Dona Lourdes vinha todo dia, trazendo bolo e esperança. "Sabe o que eu acho, João? Essa terra não é só tua. É de todo mundo que acredita que o amor ainda pode enraizar." Eu sorria. Talvez fosse isso mesmo. Meu avô plantou algo que nem o fogo nem o dinheiro podiam destruir. Um mês depois, o juiz deu o veredito. A sentença foi lida em voz alta, e cada palavra caía como gota de água num chão rachado.
reconhecesse o direito de posse hereditária do senhor João Batista sobre as terras descritas nos documentos apresentados, por comprovação histórica e legítima. Determina-se a suspensão imediata de qualquer obra ou intervenção na área, bem como a reparação dos danos causados à propriedade. O mundo parou por um instante. Eu só conseguia ouvir o som do meu coração. Ganhamos. Mas mais do que vitória, foi redenção. Olhei para o céu e imaginei o rosto do meu avô, sereno, de chapéu na cabeça e sorriso discreto. Talvez ele estivesse dizendo: agora sim, João. Agora você entendeu o que é cuidar da terra. No dia seguinte, voltei para a fazenda. O sol nascia por trás dos mandacarus, e o cheiro da terra molhada tomava o ar. Peguei uma muda de ipê amarelo, a mesma que ele guardava para plantar um dia quando tudo se ajeitasse, e cavei um buraco no centro do terreno. Plantei a muda com as mãos nuas. Ajoelhei e sussurrei: essa é para ti, vô. Para cada lágrima, para cada semente, para cada silêncio que o Senhor me ensinou a ouvir. O que era teu agora floresce em mim. As lágrimas caíram, mas não de tristeza. E quando o vento soprou, leve, fazendo as folhas novas balançarem, senti que o ciclo se fechava. A terra estava, enfim, em paz. Mas o destino ainda guardava uma última visita. Alguns dias depois, um dos engenheiros da empresa apareceu sozinho. Sem terno, sem arrogância. Disse que viera pedir desculpas. Não sabia da história. Só seguia ordens. Olhei para ele e respondi: a terra perdoa quem aprende. Só não perdoa quem insiste em não ouvir. Ele abaixou a cabeça, e antes de ir embora, deixou um envelope. Dentro, havia uma carta da empresa desistindo oficialmente de qualquer projeto na região. Sorri. O sertão, com sua justiça lenta e misteriosa, tinha vencido à sua maneira. Naquela noite, sentei na varanda, olhando o ipê recém-plantado sob o luar. O vento passava entre as folhas, sussurrando histórias antigas. E eu soube, sem precisar de palavras, que meu avô ainda estava ali, nas raízes, no ar, em cada grão de terra que o tempo não levou. Peguei o caderno e escrevi as últimas linhas. A terra prometida não é um lugar. É o instante em que a gente entende que o que herdou não foi posse, mas propósito. E que o amor, quando é plantado fundo, vira eternidade. Fechei o caderno. O sertão dormia. E, pela primeira vez em anos, eu também. A terra pode ser seca, o tempo pode ser duro, mas onde há amor e memória, sempre há colheita. Gostou dessa história? Se inscreva no canal para receber mais histórias que emocionam e nos ensinam. Fiquem com Deus.